obliterar e ou rapinar. Veja bem, a Ucrânia é um subtexto. Todas as cartas no Alasca estão na mão de Putin. Alasca! Não, não é o Alasca. É Donbass. Essa é a verdadeira primeira caneca do Donbass. Ela tem mais de 10 anos. E, claro, Alasca. Vocês devem lembrar do Berlim, do Lou Reed, que é um dos grandes álbuns da história do rock. Uma das melhores músicas do ah, Berlim é Caroline Says, que é a história de uma junkie, a Caroline. O último verso é absolutamente extraordinário. Eu citei há anos atrás, quando eu estava cobrindo a cúpula Estados Unidos-China em Anchorage, no Alasca, em março de 2021, durante o Covid. Eu estava isolado em Bangkok, não podia viajar para lugar nenhum, e eu ainda escrevia para o Asia Times em Hong Kong, e eu estava fazendo a cobertura sozinho da cúpula em Anchorage, onde, claro, nenhum de nós podia ir para ver a administração Autopen conversando com os chineses, com o Wang Yi e o Yoda Yang Jiechi. E eu usei o Lou Reed na época. E esse verso, bom, você falando de Alaska, ele volta o tempo todo. O Lou Reed, ele era excepcional em cunhar versos de motos que ficam para a história. E no final de Caroline Says vem It's so cold in Alaska. É frio no Alasca. E pode ficar muito mais frio mesmo agora, no verão em Anchorage. Para, evidentemente, os asseclas de Goldfinger, o líder do Império do Caos do momento, e para o complexo industrial militar americano e para os chihuahuas desdentados da União Europeia. Goldfinger. Bom, bom, essa semana eu tô voltando a eu tô em flashbacks contínuos e eu gosto de incorporar isso nos meus textos, que dá um respiro da barra tão pesada e das nuvens negras em cima de todos nós. É sempre legal ter um respiro cinematográfico ou musical ou eventualmente literário. E um dos meus leitores sugeriu a qualificação do condutor circense como Goldfinger, que é uma maravilha. Aí você volta à obra-prima da série James Bond, Goldfinger, com um grande ator alemão, o Gert Fröbe, que fazia o Goldfinger, e um japonês que fazia o assecla dele absolutamente, um tanque, o Odd Job, que tem, perto do final do filme, um encontro absolutamente extraordinário com o James Bond. Ele quase destrói James Bond e James Bond escapa por um triz. Bom, Goldfinger é muito apropriado porque o condutor circense é um caçador de ouro. Ele se acha na corrida do ouro da Califórnia no século XIX. E tudo é ouro, ou seja, a arte do deal dele é strike gold, é achar ouro do jeito dele. Do meu jeito ou não tem jeito nenhum. My way or the highway, segundo o famoso ditado pop americano. Agora, o problema agora é que Goldfinger sendo está sendo enfrentado diretamente por uma coalizão BRICS que eu resolvi chamar de urso, dragão, tucano, elefante e rouxinol. Vocês vão saber quem são cada um deles, né? Rússia, China, Brasil, Índia e Irã. Esse é o tema da coluna que eu estava escrevendo antes de conversar com vocês. Então, o timeline é importante nessas nossas conversas. Nós estamos gravando essa conversa antes do Alasca. Quando os primeiros de vocês que virem ela publicada, talvez ainda vai ser um pouco antes do Alasca, mas se vocês
olharem esse vídeo, por exemplo, no sábado, já vai ser depois do Alasca. Então a gente tem que prever a preparação do Alasca, o que pode acontecer no Alasca, e, evidentemente, as reações principais a Alasca elas só vão vir no fim de semana. Por exemplo, bons amigos e fontes em Moscou me disseram: olha, espera um pouco, porque entre domingo e a segunda a gente vai ter informações excelentes de dentro de bastidores do que realmente rolou no Alasca e indo além do que o Kremlin vai publicar ou o Ministério das Relações Exteriores vai publicar na Rússia. E, evidentemente, de todo o spin absolutamente desmesurado da mainstream media americana, que vai bombardear o planeta inteiro com a versão Goldfinger, evidentemente, do que aconteceu no Alasca. Veja bem, a Ucrânia é um subtexto desse primeiro encontro. Esse primeiro encontro é o início do que pode ser um longo processo. Ninguém sabe se esse processo vai ser levado às suas consequências fundamentais, que é justamente a reorganização da relação estratégica entre Estados Unidos e Rússia, com tudo que isso implica, áreas de influência, acordos nucleares, revisão de acordos nucleares, acordos de mísseis, como é que chama? Armamento da OTAN, expansão da OTAN, etc. e tal, ou se vai se restringir a o que é martelado pela mídia hegemônica americana o tempo todo, um cessar-fogo na Ucrânia, que é o que é martelado não só pela administração Trump, mas por tudo em volta, pelo mainstream media, pelos think tanks e pelos chihuahuas desdentados europeus. Tem vamos ver os imperativos básicos em cima de Trump e de Putin antes deles chegarem ao Alasca. Um encontro em uma base militar em Anchorage, que é um lugar por si inóspito. Bom, na verdade, comparado com essa cúpula de 2021 entre os chineses e os russos, foi num hotel vagabundo, chinfrim, 2 estrelas em Anchorage, onde não tinha nem um café da manhã decente, segundo o relato dos próprios chineses. Trump, ele tem um problema, ele tem 2 problemas internos seríssimos, domésticos, e o que para ele não é um problema internacional, porque, basicamente, do ponto de vista dele, a única coisa que, em termos de política externa, que interessa é o que a gente pode definir de uma maneira nua e crua, obliterar e ou rapinar. Essa é a lógica de Trump 2.0. Obliterar no sentido que ele disse que ele obliterou o programa nuclear iraniano. É uma mentira. Não obliterou nada. Ele atrasou o programa no máximo alguns meses. E rapinar, reipiar, estuprar, roubar, etc., é a lógica intrínseca do Império do Caos em relação não só aos seus vassalos, como os seus aliados. Vide União Europeia, como está sendo rapinada nesse último deal, acordo, entre aspas, entre Trump e a medusa tóxica que conduz a Comissão Europeia. Ele tem que dar a impressão, como o Macho Man, ele precisa dar a impressão no Alasca e no spin na sequência do Alasca de que ele está em controle e que ele vai dobrar Putin a satisfazer o dele, Trump, imperativo, que é esse cessar-fogo. Trump tem um problema interno com o Deep State e todos esses silos do Deep State, da CIA, do Pentágono, Complexo Industrial Militar, think tanks, todo mundo, que são russófobos de uma maneira praticamente patológica. Não querem nenhuma acomodação com a Rússia. Trump, como businessman, ele não vê isso do ponto de vista ideológico ou mesmo geopolítico. Ele quer fazer business.
Então, o mais importante, do ponto de vista de Trump, antes de ir para o Alasca, é a possibilidade de começar um processo para voltar a fazer business com a Rússia. Não com a Ucrânia, porque pelo menos quem tem acesso a, eu diria, 10 segundos da atenção de Trump, que é tudo que ele consegue, é, tudo que entra na cabeça dele não passa de 10 segundos, 15 segundos da sua atenção. O espectro de atenção dele é mínimo, é instantâneo. Com a Ucrânia não vai ter business, porque a Ucrânia já perdeu o mais importante, que são as terras do solo negro e rico de Novorossia, e a possibilidade de perder mais ainda no leste da Ucrânia, onde está a maior parte da riqueza mineral, de carvão, terras raras, etc., do que ainda responde por Ucrânia hoje. O que tem no oeste, fundamentalmente, são terras agrícolas que basicamente pertencem, a maior parte pertence a BlackRock. Então, o que interessa a Trump é fazer grandes business, e business que envolvem minérios e envolvem petróleo e gás. No oeste da Ucrânia, nada disso. Mas, no Ártico, sem dúvida. E é aí que entra o X fundamental da questão do Alasca, e que explica também por que a cúpula Trump-Putin é no Alasca. Poderia ser, os Emirados Árabes propuseram. Mohammed bin Zayed propôs diretamente a Putin, diretamente nessa última visita dele a Moscou, alguns dias atrás, fazer nos Emirados. Podia ser em Dubai ou provavelmente em Abu Dhabi. E os russos, delicadamente e polidamente, disseram: não, nós temos uma outra ideia. A ideia do Alasca, veja bem, ela foi proposta pelos russos, não pelos americanos. É um jogo extremamente sutil e sofisticadíssimo diplomaticamente. E uma maneira também de cortejar Trump, porque isso também implica que o segundo encontro, Trump-Putin, assumindo que o primeiro não degenere em uma coisa absolutamente escabrosa, é uma possibilidade. O próximo encontro vai ser na Federação Russa, como já foi adiantado pelo um dos assistentes principais de Putin, Yuri Ushakov, uma velhíssima raposa extremamente sutil e raposa, sabe tudo como funciona e sabe lidar ao mais alto nível com xadrez, verdadeiro xadrez diplomático. Ou no caso dos chineses, Go, o jogo de Go diplomático. Aí é o ponto principal do Alasca. Por que Alasca? Porque Trump está de olho nas riquezas naturais do Alasca, petróleo, gás, corredores, os novos corredores comerciais, incluindo ah, a nova rota, na verdade, a nova rota da seda do Ártico, que é a terminologia chinesa, que é muito mais interessante do que o track marítimo do norte, ou a conexão marítima do norte, como ele é definido na Rússia. Na verdade, é a rota da seda do Ártico que vai beneficiar não só a Rússia, como a China, como vários parceiros da Ásia. Assumindo que haverá a continuação do diálogo, que tenha um mapa da continuação do diálogo e que haja, por exemplo, a segunda parte no próximo encontro na Federação Russa. O que Trump quer, basicamente, é possibilidades para multinacionais americanas voltarem a investir na Rússia e em projetos de colaboração de exploração de petróleo e gás, e o Trump quer entrar na corrida do Ártico. Nesse caso, seria uma corrida russo-americana ou americano-russa. As possibilidades são remotíssimas no momento. Mas é o que interessa para ele do ponto de vista de, digamos, a arte do deal nesse caso específico.
O Deep State tem outras preocupações. O Deep State quer uma pausa para rearmar a Ucrânia e a guerra continuar com a Ucrânia rearmada até os dentes e tendo inteligência, satélite, vindo diretamente dos americanos, como ainda tem, e, no máximo, uma divisão de trabalho mais acentuada da guerra. A guerra fica transferida para os europeus, e nisso o Deep State e Trump concordam, e o complexo industrial militar também. Ou seja, a guerra no fundo continua, mas ela fica totalmente sob a responsabilidade dos europeus, dos chihuahuas desdentados europeus, contanto que eles comprem zilhões de armas americanas a preços absurdos, evidentemente, o que facilita o trabalho cada vez mais do complexo industrial militar e mantém o complexo industrial militar andando, que é uma das poucas coisas da economia americana em dívida de 37 trilhões de dólares, e a cada trilhão de dólares adicionado a cada 5 meses é a parte da economia americana que continua funcionando. E, evidentemente, todo mundo dentro da área da OTAN dando 5% do seu produto interno bruto para comprar armas, basicamente americanas. Ou seja, o complexo industrial militar e a economia americana lucram, são os lucros superpostos. Quem sai perdendo, evidentemente, são os europeus, e quem sai perdendo no final vai ser a Ucrânia, que vai diminuir cada vez mais. A diminuição da Ucrânia, no momento que são 4 regiões, pode passar a 5, 6, 7, 8, se a guerra continua. Os europeus querem que a guerra continue até o último ucraniano e estão fazendo o possível antes do Alasca para destruir qualquer possibilidade de uma, como dizem os franceses, entente cordial, um acordo cordial entre Trump e Putin, e passar para o segundo estágio, os próximos encontros. Bom, o problema de o Trump não tem um problema em relação à política externa, porque para ele, na maneira como ele vê geopoliticamente os Estados Unidos estão no topo da montanha, todo mundo está lá embaixo, todos são inferiores, e é o que eu, o imperador Goldfinger, decido. Então, vassalos, como é que chama? Clientes, inimigos, todo mundo está no mesmo saco. Vai ser atacado, vai ser obliterado, entre aspas, ou expoliado diretamente, rapinado, etc. e tal, sejam quais forem as condições. Do ponto de vista de Trump, de Putin, desculpe. Putin tem dois problemas. Um deles é solúvel, dependendo do diálogo. O primeiro deles é bastante complicado, que são os críticos internos de Putin. Entre esses, gente muito bem informada ou oligarcas dizendo que essa guerra já deveria ter sido finalizada muito antes, que já deveria ter sido desfechado o golpe na cabeça da cobra, decepando a cobra, que a Rússia deveria ter sido mais incisiva na verdade, na destruição de uma boa parte da Ucrânia, ou que, pior ainda, por que Putin está sentando na mesma mesa com os seus inimigos mortais, os americanos, em território deles, ainda que a Rússia tenha sido americana, depois vendida. O jogo de Putin é muito mais complexo de tudo isso. E isso está delineado na maneira como o seu assessor, Yuri Ushakov, é a frase X para vocês todos destrincharem o que está por trás do Alasca. Ushakov disse: os americanos fizeram uma proposta que nós consideramos aceitável. Ninguém sabe o teor dessa proposta. Quem disser que sabe está mentindo. Só quem sabe o teor dessa proposta é Vladimir Putin, Ushakov, que estava na mesa,
Kirill Dmitriev, que é o responsável pelo fundo de investimentos russo, que tem ótimas conexões com os Estados Unidos, e, evidentemente, os membros do Conselho de Segurança russo. Ninguém mais sabe qual foi essa proposta. Nós assumimos que Sergei Lavrov, o grande diplomata do século XXI e Ministério das Relações Exteriores, também sabe. Talvez não saibam todos os detalhes. Mas o fato de que essa proposta foi feita por Trump 2.0, ou talvez por Trump pessoalmente, via Witkoff. Witkoff, quando ele visitou o presidente Putin, ele pode ter formulado verbalmente exatamente as mesmas palavras de como ele ouviu a proposta de Trump na sala oval da Casa Branca. O fato de que os russos consideraram a proposta aceitável e consideraram uma cúpula, inclusive ir para o Alasca para discutir pessoalmente com Trump, implica algo muito importante, que é o underground dessa história toda, que é mais importante do que está overground, à vista de todos. A possibilidade implícita de que Trump discutindo com Putin diretamente essa reavaliação das relações russo-americanas e no subtexto o destino da Ucrânia, ele vai parar com essa ameaça de sanções secundárias a quem compra energia, especialmente petróleo da Rússia. E é aí que entra algo que interessa o sul global como um todo. BRICS. Tanto o Modi quanto o presidente Lula disseram que os dois principais alvos das tarifas de Trump no momento são Brasil e Índia. Tecnicamente correto. No caso do Brasil, é muito mais complicado, como vocês sabem muito bem, porque envolve a obsessão de Trump 2.0 e de diversos ciclos do Deep State de um câmbio de regime no Brasil. E de ter um regime no Brasil de vassalagem absoluta que permita a empresas americanas, multinacionais americanas e a economia americana como um todo rapinar as riquezas brasileiras. É a lógica de expoliação e de estupro inerente ao funcionamento do Império do Caos. O caso da Índia é diretamente ligado à Índia comprar toneladas de petróleo russo com um preço excelente e os indianos já falando reiteradamente, inclusive por Modi, nós não vamos parar de comprar petróleo russo porque alguém do outro lado do oceano, dos oceanos, na verdade, ou do planeta, vai nos obrigar a fazer isso. De jeito nenhum, não vai acontecer. E tem um subtexto também super importante. Os Estados Unidos querem entrar no mercado de agricultura da Índia. Eles querem que os indianos comprem produtos agrícolas americanos com tarifa zero, o que iria exterminar a agricultura pessoal, orgânica, de pequena escala, média escala, até mesmo de grande escala na Índia. Super importante para vocês saberem. 45% da população indiana, ou seja, por baixo quase 700 milhões de pessoas na Índia dependem diretamente da agricultura indiana, com práticas indianas e de propriedade de indianos. Os Estados Unidos querem quebrar com isso. De maneira nenhuma os indianos vão se retratar. Ou seja, essa é uma medida de soberania indiana que está sendo afirmada, como o presidente Lula está afirmando em diversos níveis a soberania do Brasil. Então, veja bem, o jogo de Putin, recebendo de Trump essa promessa implícita de que não haverá sanções secundárias, ou até mesmo aliviar as sanções contra membros dos BRICS, e, sem dúvida, não sanções secundárias a membros dos BRICS que compram petróleo russo,
nesse caso, principalmente Rússia e China, solidifica ainda mais o papel chave da Rússia dentro dos BRICS. E isso se liga diretamente a essa tempestade, no bom sentido, de telefonemas entre todos os líderes dos BRICS. Todo mundo está telefonando para todo mundo nos últimos dias. Vocês, vocês estão certamente acompanhando isso em detalhes. E isso está sendo detalhado na mídia progressista independente brasileira. Isso faz parte, não é, isso evidentemente faz parte da estratégia coordenada dos BRICS para montar uma resposta coletiva dos BRICS contra a ofensiva tarifária de Goldfinger. E é aí onde entra o papel fundamental de Putin, que vai encontrar com o próprio Goldfinger face a face na mesma mesa. E certamente Putin vai soltar isso no meio da discussão na mesa. Ele está lá também como representante dos BRICS. E ele está lá para defender os interesses não só da Rússia, mas os interesses dos BRICS. Ou seja, como isso vai se desenvolver é um dos pontos principais do Alasca. Quem sabe no fim de semana a gente já tem as primeiras nuances de como isso foi discutido e como isso pode progredir. Se Putin consegue essa promessa implícita de Trump, é uma vitória para os BRICS que não tem tamanho. Isso está em jogo, fundamental. Então, é mais provável que essa promessa implícita se concretize do que os russos, por exemplo, do que o presidente Putin, por exemplo, diretamente dizer a Trump: olha, vamos fazer um acordo, e aí depois do acordo você pode ir lá no Ártico e explorar o Ártico junto com a gente. Não vai rolar, não é por aí. A exploração do Ártico é um projeto de segurança nacional russo, que interessa a segurança nacional chinesa e que interessa dois dos BRICS e, eventualmente, até a Índia mais tarde, que pode fazer parte da Rota da Seda do Ártico, porque é um canal de comunicação, um corredor de conectividade que vai fazer concorrência ao Canal de Suez, que é basicamente controlado direta e indiretamente pelos americanos. E a exploração do Ártico com essa frota extraordinária de icebreakers, de quebradores de gelo nucleares russos. Se não me engano, se eu lembro corretamente, são 11 no momento, dois em construção, incluindo um monstro absoluto que é capaz de navegar em quaisquer condições climáticas, em qualquer ponto do Ártico, 365 dias por ano. Ninguém tem essa tecnologia, só a Rússia. E a Rússia não vai dividir isso com ninguém, muito menos com os americanos, para permitir a exploração e a navegação da rota da seda do Ártico durante o ano inteiro, que é onde vai chegar esse novo corredor de conectividade. Vai ser um corredor de conectividade aberto o tempo todo. E aí todo mundo vai querer usar uma rota mais barata, mais rápida e ainda por cima protegida pelo arsenal ilimitado nuclear e de sistemas ofensivos e defensivos da Rússia. Então, tudo isso está em jogo no Alasca. O Alasca vai ser um sucesso? Antes de tudo, todo mundo já pode dizer, depende de como esses parâmetros todos vão ser analisados na mesa. Um dado muito importante: Trump, pelo que ele tem dito nessa última semana de preparação do Alasca, antes dele ir para o Alasca, nem ele sabe quais são os parâmetros. Uma das suas declarações é extraordinária. Ele diz que ele vai conversar com os europeus para saber algo sobre os parâmetros. Nem ele sabe quais são os parâmetros, ninguém disse para ele quais são os parâmetros, e ele não tem, intelectualmente, como um não estrategista e como basicamente um fazedor de acordos ao último minuto, um jogador. O termo em inglês é grifter, mas grifter é um termo bem mais pesado, não é só um jogador. É um cara que faz apostas e muitas delas blefes absolutos,
achando que ele pode, digamos, ganhar vantagem na acepção brasileira rápido, sem muito esforço. É como se fosse um batedor de carteira glamourizado. A metáfora não é correta, mas é aproximada. Então ele não sabe quais são os parâmetros. Ele pode saber que ele não tem capacidade de oferecer nada a Putin. Todas as cartas no Alasca estão na mão de Putin. Os russos se dignaram a ir ao Alasca porque eles querem ouvir diretamente de Trump qual é essa proposta aceitável, entre aspas. Definição do próprio Ushakov. E aí todos nós vamos ver se há uma possibilidade disso continuar a andar no segundo encontro na Federação Russa, em se começar a discutir indivisibilidade de segurança, que é o que os russos propuseram aos americanos no final de 2021, antes da operação militar especial começar em fevereiro de 2022, e não teve resposta nenhuma do outro lado. Biden, Blinken, toda aquela corja. Essa é a discussão-chave. Discussão de espaços, de áreas de influência, de desmilitarização da Ucrânia, de fim da expansão da OTAN definitivo, mas volta sempre o mesmo problema. É confiável qualquer acordo com o Império do Caos? Não. E todos vocês sabem, não. Todos vocês que acompanham analistas independentes, brasileiros ou internacionais, há anos, sabem que a definição do do Grandmaster, na verdade, Sergei Lavrov, se aplica. Os Estados Unidos são incapazes de acordo, non-agreement capable, ou seja, são incapazes de seguir um acordo. Seja qual for o acordo, se for um acordo verbal, pior ainda. Se for um acordo por escrito, e como é que chama, apoiado pelas Nações Unidas, também é o JCPOA, assinado em 2015, o acordo nuclear iraniano, que foi rasgado sem nenhuma cerimônia por Trump 1.0. Os russos sabem perfeitamente disso. E quem tem a margem de manobra na Rússia de falar o que o Kremlin não pode dizer abertamente por diversas razões, muitas delas diplomáticas, Dmitry Medvedev, sempre unplugged, ele disse, bom, é praticamente impossível voltar a ter relações normais com os Estados Unidos, considerando tudo que eles fizeram contra nós, pelo menos pelas últimas duas décadas. Desde o famoso pivô para a Ásia de Hillary Harpia Clinton. Ou seja, vocês têm agora o cenário pré-Alasca, as expectativas principais em relação aos pontos principais que podem decorrer do que for debatido na mesa no Alasca, e, claro, muito pano para muita manga para ser discutido a partir da provavelmente sexta-feira à noite tardia na Rússia e à tarde nos Estados Unidos, o fim de semana inteiro, começo da semana. Quais são as ramificações e quais são as consequências do Alasca? Não vai ser. Voltando mais uma vez ao que aconteceu na mini cúpula China, Estados Unidos, em Anchorage, em março de 2021. Foi uma cúpula que mudou o tabuleiro geopolítico na época. A esperança do sul global, não do norte global. O norte global quer que continue a guerra contra a Ucrânia. A esperança do sul global e dos BRICS, incluso, é que o Alasca vá mudar a configuração do tabuleiro geopolítico global num sentido auspicioso, onde as duas superpotências nucleares, pelo menos, sentam na mesma mesa e conversam. O que, comparado com o que estava acontecendo até o início desse ano, por exemplo, era absolutamente inadmissível. A administração anterior
da caneta automática, jamais pensou em sentar na mesma mesa e discutir com os russos. Esta, com todos os seus gigantescos problemas, pelo menos está sentando na mesma mesa. Por quê? Porque eles estão encurralados. Essa é a resposta mais simples e direta. A gente precisaria de vários Pepes Cafés para enumerar todas as razões pelas quais eles estão encurralados. Não necessariamente Goldfinger, mas alguns que têm 5, 10 segundos da sua atenção estão percebendo, entre outras coisas, que a guerra por procuração na Ucrânia está perdida. Seja como for, seja o que eles fizerem, a guerra está perdida. A Rússia delimita quando e como vai acabar essa guerra. E a Rússia impõe as condições porque a Rússia é vitoriosa no campo de batalha. Isso é o que acontece em qualquer guerra na história. O endividamento progressivo da economia americana, agora a 37 trilhões de dólares e aumentando a cada 5 meses em 1 trilhão de dólares a mais. Não tem saída para isso. Eles têm que reorganizar o sistema de alguma maneira e eles precisa de mais entrada de fundos, precisa arrecadar mais, precisa explorar mais, precisa fazer deals ou não deals. E isso inclui, no caso da Rússia, que eles não podem, evidentemente, você não tem como subjugar uma potência nuclear e hipersônica, você tem que conversar com ela e tentar fazer algum deal e ganhar alguma grana para o seu lado. É o pensamento de Goldfinger, nesse sentido. E, evidentemente, quem sabe aí a gente já entra na ideologia barra pesada do Império do Cás, subjacente ao Império do Cás, que é dividir para reinar. Vamos sentar na mesma mesa com a Rússia, porque a gente pode ter uma chance de começar a minar a parceria estratégica Rússia-China. Pode continuar sonhando. Não vai rolar também. E, evidentemente, o desespero das elites americanas com o fato de que eles estão percebendo finalmente que o isolamento estratégico dos Estados Unidos é praticamente total, a não ser alguns pequenos asseclas vassalos totalmente subjugados. A Eurásia como um todo está sendo perdida e é praticamente perdida. A África está sendo perdida, praticamente perdida. A maior parte da América Latina está sendo perdida, é um processo em andamento. E a Europa está subjugada completamente, ou seja, não tem interesse direto para Trump 2.0 e, inclusive, para vários setores do Deep State que olham a Europa como um vassalo já subjugado e irrelevante, já está reduzida à condição de vassalo irrelevante. Esse é o capítulo, digamos, o estado das coisas da guerra Império do Caos contra BRICS. Alasca é um capítulo fundamental dentro dessa guerra. E a bola dos BRICS está sob o comando de Vladimir Putin. Veja bem, quando a gente analisa a experiência dos dois lados para sentar numa cúpula dessa gravidade, desta importância, você não tem como comparar os 25 anos no alto do poder do presidente Putin, não só doméstico, mas em política externa e como um líder e um estadista global, e Goldfinger do outro lado. Não dá nem para começar a comparar. Isso não quer dizer que essa aposta está ganha, pelo contrário. Tem enormes perigos para os dois lados, inclusive o perigo dos dois lados se encontrarem no Alasca. Porque, vindo dos silos do Deep State, desses silos do Deep State dos Estados Unidos, passando por toda a relação transatlântica até chegar ao conglomerado de chihuahuas desdentados na Europa, há enormes interesses e interesses poderosíssimos que são contra qualquer tipo de aproximação entre Estados Unidos e Rússia.
Isso dá também, mais uma vez, a dimensão dos perigos. Mas, em princípio, se fosse para definir com uma frase o que é o Alasca é só o começo. Vamos ver para onde vai o que está sendo começado em Anchorage. Muito obrigado a vocês todos. Um, e ainda no Afeganistão, estou me preparando psicologicamente para o segundo semestre, que vai ser uma loucura. Vai ter Rússia, China, Sudeste da Ásia, talvez outras partes da Eurásia a caminho, sem parar, até o final do ano. E, bom, inscrevam-se no canal e até a semana que vem, onde a gente vai fazer o quê? O balanço do Alasca. Tchau, tchau. Obrigado.